Gente que gente, recebendo hoje o escritor romancista Anchieta Rocha, autor do livro Dias de Vinho e de Chumbo, um romance que conta histórias da época da ditadura, da década de 62, 60, 64, por aí. Mas quem vai contar a respeito disso é o autor do livro, deste romance. Vamos só tentar fazer um resumo, uma resenha desse livro, Anchieta? Sim, olha o seguinte, como você disse no primeiro bloco, é um livro sobre ditadura. Então, a primeira coisa que as pessoas falam, vê-se um livro de tal natureza assim, já li muito sobre isso, essa coisa toda. O diferencial que eu acho assim, do meu livro é o seguinte, que ele fala muito sobre aquele período turbulento da ditadura, mas acontece que corre paralelo um romance cujos personagens eles vão, através dos acontecimentos ali da história política naquela época, eles desenvolvendo uma trama e chegam a um clímax da trama. Eu acho assim, eu não tenho essa ideia, mas hoje, depois que eu acabei de escrever esse livro, eu vejo certos autores que escrevem sobre a história do Brasil, por exemplo, Laurentino Gomes, né? Ele escreveu de uma maneira assim, muito interessante, e o livro dele tem sido um sucesso muito grande. Outro livro que eu acho assim, exemplar, que é o livro Olga, do Fernando Moraes, porque ele colocou ali uma história da Olga, filha do Luiz Carlos Prestes, ele colocou a história, mas ele conduziu de uma maneira assim, bem contada, às vezes assim até romântica, nada inventado, mas ele colocou, não é um romance histórico como o Alexandre Herculano, né? Famoso, né? O escritor português. Esse aqui também não é um romance histórico, é um romance que aproveita o cenário da ditadura. Aqui é ficção, é romance ficção, e tal, mas que tem uma base fática. Então, em resumo, vamos dizer o que acontece. Existem os personagens principais. O Roberto e Marta. O Roberto, quem que é o Roberto? O Roberto é um estudante de letras, ele é um teórico, ele é de esquerda, ele aplaude toda aqueles movimentos, ele participa de passeata, ele leva cacetada, como hoje eu estou levando na rua, de bomba lacrimogênea, aquela coisa toda, ele participa dessa coisa toda. Só que ele é um teórico, a grande vontade dele é ficar com a Marta, casar com a Marta e não separar das causas sociais e políticas de interesse, mas só que a Marta ela é arrojada, ela é determinada, ela participa de movimentos, ela participa de reuniões, de DA, ela vai a congressos, viagens. E aí também instaurada aí surge aí um ciúme muito grande dele, porque ela fica naquelas reuniões de DA, aquela coisa tá com aqueles rapazes até tarde, e uma menina bonita. Então ela pega então cria aquele clima. E ela vai presa, ele fica assim, apaixonado, ele começa a sair naquela região aquela época de Boêmia, de Belo Horizonte, vai para aqueles lugares boêmios, dos inferninhos, de uma letra antiga. Inferninho e outros lugares, né? Mas assim, ele é até fiel, às vezes ele vai até para as lugares de prostituição, mas ela é apaixonado, fiel por ela, mas ele acaba tendo que seguir, por exemplo, há uma passagem aí em que para ele ficar junto dela, ele vai de madrugada atrás dela, carregando balde de cal com aquelas brochas para pichar muro e tudo, só para ficar perto dela, tão apaixonado que ele era dela. Agora, existem outras coisas assim que eu posso dizer assim, que tem assim, muito a ver com Belo Horizonte. As pessoas elas podem ler o livro assim, sobre vários interesses, pessoas que queiram ler, saber um pouco da história de Belo Horizonte. As pessoas que viveram em Belo Horizonte, a Lambreta nós estávamos falando. Sim, eu me lembro dela. Né? Quem estudou naquela época não se lembra da Lambreta, que
dizer, saía à frente que qualquer passeata que passasse. Ela era líder dos estudantes. Então, se acontecia qualquer problema com ela era a rainha do galo. Exato. Se a Lambreta ficava doente, o pessoal, os alunos da escola de medicina, levava a Lambreta para o Hospital das Clínicas. Um personagem muito, assim, que surgiu aqui, a gente que frequentava ali, que estudava na Fafiche, se chamava Geraldo Boi. Eu me lembro. Boi. Então, quem era o Geraldo Boi? Ele chegava perto de você com um livro assim, ele usava um paletó, uma camisinha assim, fazendo barulho aqui, assim, né, uma camisa assim, tudo arrumadinho, um cabelinho arrumadinho. Te oferecia um livro, ele vivia daquelas coisas, e de vez em quando te pedia um café, num português assim, muito bem falado, porque ele estudou em seminário, aquela coisa toda. Quem foi Geraldo Boi? Você sabe quem foi Geraldo Boi? Eu não, e talvez você não saiba até hoje. Eu sei. Sabe? Geraldo Boi, para nós, Geraldo Boi, para o Fernando Sabino, Geraldo Viramundo. O Fernando Sabino se inspirou no Geraldo Boi para criar o personagem, o grande Mentecapto. Foi inspirado no Geraldo Boi, porque é uma figura muito, assim, teve problemas, aquela coisa, inteligentíssimo. Ele era reprovado pelos professores, porque ele frequentava a Fafiche e outras faculdades, né? Conhecia os alunos, ou era conhecido por todo mundo, e usava do expediente, de oferecer um livro que ele ganhou e tal, para arrecadar algum dinheiro para seu café, para o seu almoço. Então, existem essas coisas todas de Belo Horizonte, dos costumes, da influência da época, né? Olha, só da gente se recordar da Lambreta, quem é da nossa geração, já justifica a leitura deste livro. Havia briga da Lambreta com congregado mariano. Exato. Tá entendendo? Aí entrava estudante no meio. Agora, uma outra coisa assim que eu achei assim, que eu explorei muito assim, foi as pessoas dizem que foi assim uma oportunidade que houve assim dentro do livro de eu colocar um envolvimento com a época, porque foi uma época de muita repressão, mas ao mesmo tempo uma época de muita criatividade. Muito rica. Olha quem na época, Beatles, Woodstock, aquela guerra do Vietnã que provocava ali um caldeirão de revolta, criava surgiam aqueles escritores, né? A libertação da mulher, aqueles livros da Simone de Beauvoir, da mulher do Jean-Paul Sartre. Então existia aquele movimento, aquela libertação, o começo o fim da virgindade da mulher, que era muito valorizada, aquela coisa toda. Então começa tudo a aparecer nessa época. Então, e Belo Horizonte era como tinha um amigo que falava, era uma fazenda iluminada. Uhum. Mas acontece que hoje com a internet, essas coisas, os meios de divulgação, isso são muito. Mas os acontecimentos. Outro dia eu estava falando com um cineasta, conversando com ele. Eu falei com ele assim o seguinte: quando passou aquele filme Belle de Jour aqui em Belo Horizonte, aquele filme belíssimo do Buñuel, aquilo foi uma epidemia. Acabava uma sessão de cinema, as pessoas ficavam debatendo aquele filme. Era uma epidemia da cidade. Hoje não existe, hoje é tudo assim, muito descartável, tudo. Não, a gente se recorda, foi realmente, logo depois surgiram os Chico Buarque, aqueles movimentos. E a Vinícius de Moraes. De música, Vinícius de Moraes fazendo o circuito universitário, ia para as faculdades, para os DA, sentava no chão, um copo de uísque na mão, e declamando e conversando com o estudante, de uma época realmente muito rica. Mas ainda voltando ao livro, você falou da Marta aqui, do amor do Roberto e a Marta. Mas antes da Marta, esse Roberto teve uma outra. Que foi... Uma triscazinha ali. Uma triscazinha, mas meio séria. Agora, não tem nada. Esse livro não é autobiográfico. Esse Roberto não tem nada a ver com Anchieta. Porque se tiver, nós não vamos falar aqui, porque pode trazer complicações em família, né? Mas que a suspeita, quem lê isso aqui vai certamente suspeitar de muita coisa. Vamos deixar no ar, né? O Roberto Drummond,
quando fez Hilda Furacão. Uhum. Você leu Hilda Claro, Furacão? claro. Um romance belíssimo. É, muito A bom. mulher, no dia do casamento, com vestido de noiva, ela larga aquela festa, aquela coisa toda, e entra na zona boêmia com aquele vestido de novo. Então, as pessoas se perguntam, Roberto, a Hilda existiu? Ninguém sabe até hoje, está entendendo? Então, a Marta... Aí que está a A Marta. importância da criação do Roberto Drummond, no caso. A Marta existiu? Eu não vou te dizer. Você não vai contar. Olha, escuta, Capitu traiu? não, de jeito nenhum. Olha, mas nós estamos no final desse gostoso bate-papo. Infelizmente o tempo aqui passa muito rápido e eu não gostaria de encerrar esse programa sem fazer uma evocação a uma pessoa que eu tenho uma saudade enorme dele e a quem nós tanto devemos e que eu fiquei sabendo que é parente seu, Guido Rocha. O que você é ou foi do Guido Rocha? O Guido E Rocha, quem foi o Guido, rapidamente? O Guido Rocha era meu primo primeiro. O pai dele era o desembargador José de Assis Rocha, irmão do papai, uma família muito grande, família muito ilustre. Eles são o pai era de Córrego d'Anta, né? O Guido Rocha ele foi uma lenda, vou dizer, hoje ele é uma lenda, tá entendendo? Como eu te disse, o Apoleirinho falou assim, a sociedade hoje deve um tributo ao Guido, porque há pessoas que dizem, inclusive, que ele era o líder dessa coisa. Agora, isso é o lado político. Existe o lado artístico dele. Sim, Ele tem obras hoje espalhadas no mundo inteiro. O Guido era artista plástico Ele foi aluno do Guignard. Guignard. Vou te contar um dado interessante, não sei se vai dar tempo. Houve aqui, essa passagem, inclusive, está no livro, houve um congresso estudantil aqui em Belo Horizonte, e o Guido já participava, ele era aluno do Guignard, desenhava muito bem, fazia arte plástica, aquela coisa toda. Chegou um menininho do interior, veio participar aí do congresso de estudantes da UNA, e chegou com uns desenhos assim, e falou que assim, ô Guido, dá uma olhadinha nesse desenho aqui, o que você acha desse desenho? Ele pegou e fez uma observação sobre aqueles desenhos. Quem que era esse cara? Eu sei, aliás, eu sei, porque está no seu livro. Vamos falar para ele? Vai encerrar o programa. Era o Ziraldo. Ziraldo, olha assim, Ziraldo foi avaliado pelo Guido Rocha. Eu tive a felicidade de ter convivido com ele depois de exílio dele, várias prisões, várias torturas. Era uma figura quase que esquelética, parecia um santo ou um Jesus Cristo, uma figura incrível, de um coração enorme, uma capacidade muito grande. Os movimentos sociais, a sociedade brasileira deve muito ao Guido Rocha. E eu só fiquei sabendo dessa importância do Guido, do envolvimento dele naqueles movimentos que a gente fazia, os chamados movimentos de esquerda, praticamente depois da morte do Guido. Mas foi uma grande figura, uma grande pessoa. Olha, finalizando, eu vou te agradecer, deixar aqui, por favor, deixar seu site aí para quem quiser entrar em contato, e ao final nós vamos colocar um clipezinho que foi feito a respeito desse livro. Interessante. Olha, é o seguinte, eu acho que a melhor maneira hoje das pessoas saberem, através do Facebook, a minha página é o nome do meu livro, Dias de Vinho de Chumbo. Então tem informação. Eu tenho também uma página, Anchieta Rocha, mas essa é pessoal, né? Mas é a melhor maneira da gente se comunicar e tudo, fico muito satisfeito. Eu faço uma ressalva desse clipe que a pessoa fez, o pessoal lá da Mandarina Produções. Depois é uma outra conversa que nós vamos ter. Eles fizeram um longa-metragem sobre um cineasta, mas eles fizeram um clipe muito bonito. Eu já vi o clipe, é realmente muito bonito, nós vamos mostrá-lo. O clipe agora no final. Sobre o livro. É muito pequeno, é sobre o livro, mas é muito, muito interessante. E volto a recomendar o livro. Adquira esse livro, leia, pode dar de presente, que quem receber vai ler
com muita alegria. Muito bom, parabéns por você, muito obrigado por Muito sua obrigado entrevista. pela oportunidade. E, por favor, rode o clipe aí para finalizar o nosso programa. Daí em diante, o abandono das ideias, a lassidão das palavras, o sono dominando, no meio da madrugada o susto. Marta, eu te amo muito. Te amo há muito mais tempo do que você imagina. Te amo antes de você ter me amado. Marta, eu não vou perder você de novo.